O sol do fim da tarde caía pesado sobre a planície, tingindo o horizonte de vermelho e ouro. O vento seco varria a estrada poeirenta, levantando redemoinhos que desapareciam tão rápido quanto surgiam. O deserto parecia eterno, sem árvores, apenas alguns arbustos retorcidos e o rangido distante de uma carroça perdida no tempo. O rancheiro vinha montado em seu cavalo baio, o chapéu bem baixo para se proteger da claridade, o passo firme de quem conhecia cada curva daquela estrada. Voltava da cidade, onde havia vendido gado e comprado algumas provisões. A solidão, companheira antiga, o acompanhava como sombra. Foi então que avistou algo estranho. À beira da estrada, quase confundida com a poeira e a terra seca, uma figura imóvel. Ele puxou as rédeas, reduzindo o trote do cavalo. Aproximou-se devagar, a mão instintivamente roçando o cabo do revólver no coldre. Os códigos do oeste ensinavam a desconfiar de tudo, uma mulher sozinha no meio do nada podia ser isca para emboscada. Mas, quando seus olhos alcançaram a cena com clareza, não encontrou ameaça. Era uma jovem Apache, sentada no chão, os joelhos encolhidos contra o peito, a cabeça baixa. O cabelo negro, desgrenhado, caía pelos ombros, e o vestido puído mal escondia os arranhões e a poeira que cobriam a pele. O rancheiro prendeu a respiração por um instante. Aquilo não era comum. Uma moça Apache sozinha, sem tribo, sem armas, sem direção. O silêncio pesava mais que o próprio calor. O cavalo resfolegou, impaciente, mas o homem permaneceu imóvel, estudando-a. Foi então que ouviu o sussurro. Uma frase curta, quase engolida pelo vento. Nenhum homem me quer. O rancheiro sentiu o estômago apertar. Palavras ditas em tom de derrota, como se a vida já tivesse terminado ali. Não havia desafio em sua voz, apenas cansaço. Ele sabia o que significava ser rejeitado no oeste, era sentença de morte. Desmontou devagar, as botas afundando na poeira. A moça ergueu o rosto por um instante. Os olhos dela, escuros como a noite sem lua, estavam cheios de lágrimas secas. Havia algo ali que não era apenas dor, era também orgulho ferido, como se tivesse lutado demais contra um destino cruel. O rancheiro hesitou. O instinto gritava para seguir viagem. Não era problema dele. Quem carregasse uma Apache para dentro de casa carregava também a fúria de vizinhos e a desconfiança da cidade. Mas, naquele olhar, ele reconheceu algo que conhecia bem, a solidão. Puxou o cantil da cela e se aproximou, estendendo-o. A jovem hesitou, mas a sede falou mais alto. Bebeu em goles rápidos, deixando a água escorrer pelo queixo e cair sobre a terra seca. O silêncio se prolongou, quebrado apenas pelo farfalhar do vento. Ele esperava uma palavra, um gesto. Ela apenas desviou o olhar, como se já não esperasse nada de ninguém. Não devia estar sozinha por aqui, disse o rancheiro, voz grave, quase um resmungo. Ela não respondeu. Apertou o vestido contra o corpo e voltou a encolher-se. O rancheiro suspirou. Subiu no cavalo de novo, como se fosse seguir. Mas, no último instante, parou. Algo o prendeu. Não conseguia deixar para trás aquela figura perdida no deserto. Ficou olhando o horizonte, a estrada longa e o rancho que o esperava. Então, com um gesto brusco, estendeu a mão. Vamos. A Apache o encarou, desconfiada. Os segundos pareceram uma eternidade. Por fim, levantou-se devagar, as pernas trêmulas. Segurou a mão dele e montou atrás na sela. O rancheiro não disse mais nada. Esporeou o cavalo, e juntos seguiram pela estrada, levando consigo não apenas a poeira levantada pelo galope, mas também um destino que nenhum dos dois podia prever. O caminho até o rancho foi longo e silencioso. O sol já havia se escondido atrás das colinas quando o cavalo atravessou a porteira de madeira gasta. O lugar se erguia solitário em meio à vastidão, uma casa de tábuas escuras, o telhado inclinado, cercada por pastos secos e algumas cabeças de gado espalhadas. Um curral pequeno, um poço de água e uma cerca maltratada completavam a cena. Ali não havia vizinhos por perto, apenas o vento assobiando entre as frestas e o farfalhar distante de coiotes. O rancheiro desmontou e ajudou a jovem Apache a descer. Ela olhou ao redor, desconfiada, como se cada tábua da casa pudesse esconder uma armadilha. Estava acostumada ao céu aberto, às tendas de couro, ao fogo no centro do círculo da tribo. Aquela casa de paredes sólidas era estranha, opressora.
Caminhou devagar até a porta, mas não entrou de imediato. É aqui, disse o rancheiro, num tom seco, quase rude. Se quiser ficar, terá cama e comida. Mas terá que respeitar as regras. Ela não respondeu. Apenas ergueu os olhos para ele, avaliando se podia confiar. No fim, entrou. Dentro, o rancho era simples, uma mesa de madeira pesada, algumas cadeiras, a lareira apagada. No canto, uma cama estreita coberta por cobertor gasto. O cheiro de couro, feno e fumaça impregnava tudo. A jovem tocou nas paredes, depois no tecido da cama, como se quisesse entender que tipo de mundo era aquele. Quando o rancheiro colocou diante dela um prato de feijão com carne salgada, ela hesitou. A comida era diferente, pesada, mas a fome venceu. Os dias seguintes foram de silêncio. O rancheiro mantinha distância, observando. Não fazia perguntas, mas também não permitia insolência. Quando ela tentava ignorar suas ordens, bastava o olhar firme dele para lembrá-la dos limites. Ainda assim, não havia humilhação. Havia respeito. Ele a tratava como alguém que merecia espaço, mas que precisava aprender a viver naquele lugar. Certo dia, precisou levá-la à cidade. As provisões estavam acabando, e ele não tinha escolha. Montaram juntos no cavalo e seguiram pela estrada poeirenta. O rancheiro sabia que a recepção não seria fácil, mas não podia imaginar o peso dos olhares que os aguardavam. Assim que chegaram, os cochichos começaram. Mulheres na porta do armazém sussurraram entre si, escondendo risadas por trás dos lenços. Homens encostados no balcão cuspiram no chão e balançaram a cabeça, desaprovando. Uma selvagem, e murmurou alguém, alto o bastante para ser ouvido. Ninguém vai querer uma dessas, comentou o outro, entre risadas. A jovem Apache baixou os olhos, os punhos cerrados. O rancheiro sentiu a tensão no ar, mas não desviou o passo. Entrou no armazém, escolheu as provisões e colocou o dinheiro sobre o balcão. O dono hesitou em pegar as moedas, como se elas estivessem contaminadas pelo simples fato de terem vindo junto dela. Vai trazer desgraça pro rancho, sabe disso, não é? Disse um homem atrás, com voz carregada de desprezo. Cuidar de bicho selvagem dá no mesmo que alimentar cobra. O rancheiro virou-se devagar. Seus olhos frios, acostumados a não recuar diante de pistoleiros nem de caçadores, cravaram-se no rosto do provocador. O silêncio que se seguiu foi mais ameaçador que qualquer palavra. O homem recuou um passo, mas ainda rosnou. Vai se arrepender. O rancheiro não respondeu. Pegou o saco de mantimentos, ergueu o queixo e caminhou até a porta. A Apache, em silêncio, seguia atrás, sentindo o peso dos olhares que a despedaçavam. Na rua, as crianças a olhavam com curiosidade, algumas até riam. Mas o que mais doía eram os olhares das mulheres, duros, cortantes, como se ela fosse uma intrusa indigna de estar ali. De volta ao cavalo, o rancheiro ajudou-a a montar. Antes de partir, lançou um último olhar para a cidade. Um aviso silencioso. Não aceitava ameaças, e muito menos humilhações contra quem estava sob sua proteção. Enquanto cavalgavam de volta ao rancho, a poeira da estrada parecia engolir as palavras cruéis que ficaram para trás. Mas a jovem sabia, aquelas feridas não se apagariam facilmente. Os dias no rancho seguiam um ritmo implacável. O sol nascia cedo, tingindo os campos de dourado, e o rancheiro já estava de pé antes do primeiro galope distante ecoar no horizonte. Ele não falava muito, mas as ações ditavam a rotina: alimentar os cavalos, consertar cercas, verificar o gado espalhado pelos pastos. A jovem Apache observava em silêncio, de início sem mover um músculo. Com o tempo, ele começou a lhe dar pequenas tarefas. Primeiro, trazer água do poço. Depois, espalhar feno para os animais. No começo, ela se recusava. O olhar dela endurecia sempre que ele apontava o que devia ser feito, como se estivesse acostumada a ordens cruéis que não aceitava mais ouvir. O rancheiro não forçava. Apenas esperava. E, no dia seguinte, ela acabava fazendo, não por obediência, mas como se quisesse provar que decidia por si mesma. Na cozinha, foi ainda mais estranho. Ele colocou diante dela uma panela de ferro, alguns feijões, um pedaço de carne salgada. Ela encarou o alimento como se fosse algo de outro mundo. Estava acostumada ao fogo aberto, ao modo simples da tribo.
Mas, pouco a pouco, aprendeu a usar os utensílios, queimando os primeiros ensaios até acertar. O rancheiro não reclamava. Comia em silêncio, mesmo quando o feijão vinha amargo. A cada tentativa, ela observava o rosto dele, buscando sinais de aprovação. Apesar da convivência, o rancho não estava livre de tensões. Certos dias, ela desaparecia por horas, sumindo nos arredores sem dizer palavra. Voltava com o rosto endurecido, trazendo ervas ou simplesmente nada. Quando ele perguntava onde estivera, ela apenas virava de costas. Guardava segredos como quem guarda cicatrizes. Foi em uma dessas manhãs, enquanto ela lavava roupas no tanque improvisado, que o rancheiro percebeu. As mangas caíram, revelando marcas profundas nos braços, cicatrizes antigas, algumas recentes. Ele não comentou, mas os olhos dela se encontraram com os dele, e por um segundo não houve fuga possível. Era como se ela tivesse deixado escapar um pedaço de sua história. Mais tarde, sentado na varanda, ele quebrou o silêncio. "Quem fez isso com você?" Ela demorou a responder. O vento assobiava entre as tábuas, e o poço rangia ao longe. Finalmente, murmurou. "Não foram os brancos. Foram os meus." O rancheiro franziu o senho. "A própria gente?" Ela assentiu, sem olhar para ele. "Disseram que eu era maldição. Que trazia azar à tribo. Expulsaram-me. E quem é rejeitada pelo próprio sangue não encontra lugar em nenhum outro." O rancheiro respirou fundo, encostando o chapéu sobre o joelho. Entendia aquela dor mais do que queria admitir. Ele próprio sabia o que era ser deixado de lado, marcado por escolhas que o isolaram. A solidão do rancho não era apenas opção, era também condenação. "Aqui ninguém é maldição", disse, enfim, com voz baixa. "Aqui se trabalha." Ela ergueu os olhos. Não havia ternura naquele homem, nem sorrisos fáceis. Mas as palavras eram firmes, sólidas como as cercas que erguiam juntos. Pela primeira vez, ela acreditou que talvez pudesse permanecer. O tempo passou, e o silêncio entre eles começou a mudar de forma. Não era mais um vazio desconfortável, mas um elo invisível. Quando ele saía para revisar o gado, ela ia junto. Quando a chuva caiu de repente, os dois se abrigaram sob a mesma lona, dividindo o calor. Não precisavam de muitas palavras. O olhar trocado ao fim de um dia de trabalho dizia mais do que qualquer conversa. À noite, quando a lareira iluminava as paredes da sala, o rancheiro havia sentada perto do fogo, o rosto marcado por sombras. Havia uma força ali, mesmo coberta pelas feridas do passado. Ele a observava, calado, até fechar os olhos e sentir que, pela primeira vez em anos, a casa não estava vazia. O rancho, antes só poeira e silêncio, começava a ganhar outro som, o da vida compartilhada. O vento daquela noite soprava mais seco que de costume, arrastando poeira pelo pátio do rancho. O rancheiro dormia leve, como sempre, com o revólver sobre a mesa ao lado da cama. O silêncio era cortado apenas pelo mugido distante do gado e pelo rangido das tábuas sob o peso do vento. Mas a Apache não dormia. Sentada perto da janela, observava a escuridão, sentia no ar algo que ele, ainda adormecido, não pressentia, o cheiro da ameaça. Não demorou para os cascos ecoarem na distância. Vários cavalos. O rancheiro abriu os olhos de repente, acostumado a distinguir perigo de visita. Levantou-se sem ruído, pegou o chapéu e a arma, e pela fresta da cortina viu as silhuetas, homens armados, rostos cobertos por lenços, rifles brilhando sob a lua. "Caçadores", e murmurou, os olhos endurecendo. Não era segredo que havia homens na região que viviam de caçar recompensas, e nenhum deles respeitava a vida Apache. Uma jovem expulsa da tribo era para eles nada mais que mercadoria ou diversão cruel. O primeiro disparo veio seco, quebrando o silêncio da noite. A bala atingiu a cerca, estilhaçando madeira. Logo vieram outros tiros, e as chamas começaram a subir, tochas lançadas contra o curral, contra o feno. O rancheiro avançou até a porta e respondeu com tiros firmes, cada disparo ecoando como o trovão no deserto. A Apache correu até ele, os olhos ardendo. Queria lutar, mas ele a empurrou de volta. "Fique dentro!" ordenou. Ela não obedeceu. Correu até o estábulo, soltando o cavalo baio que relinchava assustado. Subiu na sela com destreza que ele jamais tinha visto.
Quando o rancheiro, acuado atrás de um barril, ouviu o galope, não acreditou, era ela, avançando contra a linha dos atacantes. No meio da poeira e das chamas, ergueu uma espingarda que ele mantinha guardada no estábulo. O estampido cortou a noite, derrubando um dos homens. Os caçadores não esperavam resistência de uma selvagem. A surpresa lhes custou caro. O rancheiro aproveitou a confusão e disparou de volta. Cada tiro era resposta à fúria que ardia dentro dele, não só pelo rancho, mas por aquela mulher que agora defendia o lugar com mais coragem do que muitos homens que conhecera. As cercas ardiam, iluminando o campo em chamas. O gado berrava, tentando escapar. O som dos tiros se misturava ao estalo da madeira queimando, criando uma sinfonia brutal do Velho Oeste. O rancheiro quase foi atingido, uma bala rasgou-lhe o ombro, derrubando-o no chão. O sangue escorria quente, mas ele se ergueu novamente, teimoso como sempre fora. Do alto do cavalo, a Apache disparava sem hesitar. Cada tiro era certeiro, cada movimento lembrava o instinto de quem aprenderá a lutar pela sobrevivência desde cedo. Quando a munição acabou, ela não recuou, lançou a espingarda contra um dos homens e puxou um machado que encontrara no estábulo. A noite se encheu do grito dela, um som selvagem que ecoou como trovão, assustando até os mais valentes. Um dos atacantes tentou incendiar a casa principal, mas o rancheiro o alcançou antes, derrubando-o com um golpe seco do rifle. Os dois caíram na poeira, lutando corpo a corpo. O rancheiro sentiu os punhos do inimigo, mas também devolveu com força bruta, até que o silêncio do deserto engoliu mais um agressor. Pouco a pouco, o ataque foi perdendo força. Os homens, percebendo que não dominariam aquele rancho facilmente, começaram a recuar. Alguns arrastaram os corpos caídos, outros fugiram em disparada, levando consigo a vergonha de terem sido repelidos por um rancheiro ferido e uma Apache que não conhecia medo. O silêncio voltou devagar, quebrado apenas pelo crepitar das cercas em chamas e pelo gemido do gado perdido. O rancheiro, ofegante, apoiou-se na parede chamuscada. A Apache desmontou do cavalo e correu até ele. Seus olhos ainda ardiam, o corpo inteiro suado e coberto de poeira. Por um instante, ficaram frente a frente, o fogo refletindo no olhar dos dois. Não havia palavras. Apenas a certeza de que, naquela noite, tinham sobrevivido lado a lado. O rancho, porém, não saiu ileso. Cercas queimadas, feno destruído, marcas de sangue no chão. Era como se a terra inteira tivesse sido marcada pelo ataque. Mas, no coração dos dois, algo diferente nascia, um laço forjado nas chamas, no risco da morte e na coragem compartilhada. O Oeste, duro e implacável, havia posto os dois à prova. E eles, contra toda expectativa, tinham resistido. O sol mal havia se erguido quando a notícia correu pela cidade, o rancho fora atacado durante a noite, e sobrevivera por um fio. Mas o que realmente inflamava as conversas nas ruas não era o ataque em si, e sim quem havia defendido o lugar ao lado do rancheiro. Foi a selvagem, sussurravam nos cantos do armazém. Dizem que montou o cavalo e disparou como um demônio. Alguns riam, incrédulos, outros franziram o senho, desconfortáveis. Mas todos queriam ouvir mais, todos comentavam como se estivessem presentes. Quando o rancheiro apareceu na cidade, o ombro enfaixado e o olhar cansado, trazia a jovem Apache consigo. Precisava de mantimentos para repor o que perderá no fogo. O silêncio caiu sobre a rua principal assim que os dois desceram do cavalo. Primeiro foram as crianças. Um grupo delas correu até a moça, sem medo, cercando-a com olhos curiosos. Uma menina pequena a puxou pela mão, chamando-a de irmã. Outra, mais atrevida, disse em voz alta: "Você é corajosa como uma mãe." A Apache não respondeu de imediato. Estava acostumada a olhares de desprezo, não a palavras de carinho. Seus olhos se suavizaram por um instante, como se aquelas vozes infantis fossem bálsamo para feridas antigas. As mulheres, de pé nas varandas, murmuravam entre si. Algumas franziram o nariz, incomodadas com a presença dela. Mas havia outras que a olhavam com respeito escondido, como se reconhecessem na coragem da Apache algo que faltava a muitos homens dali. Lutou pelo rancho dele, dizem, e comentou uma, em voz baixa. Pois eu nunca vi uma daquelas enfrentar fogo e bala por ninguém, retrucou outra, com um quê de admiração. Os homens, antes os mais hostis, agora mantinham a boca fechada. Muitos desviaram o olhar quando o rancheiro passou, como se envergonhados. Eles sabiam que, sem ela,
o rancho teria virado cinza. E embora nenhum deles tivesse coragem de admitir em voz alta, a admiração estava lá, no silêncio pesado que os acompanhava. No armazém, o dono entregou a mercadoria sem fazer piada ou hesitar. A Apache o encarou firme, e pela primeira vez ele não conseguiu sustentar o olhar. O rancheiro pagou em silêncio, mas dentro dele algo se mexia, um orgulho difícil de explicar, como se aquela batalha tivesse arrancado o peso da vergonha que a cidade tentará impor desde o primeiro dia. No caminho de volta, o rancheiro sentia a tensão pairar entre os dois. Ela mantinha o rosto voltado para o horizonte, os olhos perdidos além das colinas. Por fim, falou, com voz firme. Talvez eu devesse ir. Ele franziu o senho. Ir para onde? De volta aos meus. Ela respirou fundo. Ainda que me tenham expulsado, ainda que me chamem maldição, eu sou uma deles. O rancheiro segurou as rédeas com mais força, o cavalo diminuindo o passo. E se não aceitarem você? Perguntou, seco. E se não houver lugar nenhum para voltar? A Apache não respondeu. Seu silêncio dizia mais que 1000 palavras, ela mesma não acreditava que seria recebida. Mas a dúvida pesava em seu peito, como se uma parte dela ainda buscasse raízes. O rancheiro virou o rosto para ela, o sol iluminando a faixa ensanguentada em seu ombro. Escute, disse, baixo, mais firme. Você já provou para todos, até para si mesma, que não é maldição. Aqui você tem teto, tem terra, tem trabalho. E ele respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado, tem alguém que lutaria de novo ao seu lado, se fosse preciso. Os olhos dela se arregalaram, não pela suavidade da frase, mas pela verdade que carregava. O rancheiro não a olhava mais como peso, nem como fardo imposto pela compaixão. Olhava como igual. Como parceira. Seguiram em silêncio até o rancho, o vento levantando poeira pela estrada. A casa ainda cheirava fumaça, as cercas estavam queimadas, mas havia vida ali. Havia futuro. E, mesmo sem dizer nada, ambos sabiam, o dilema não estava resolvido. Mas, pela primeira vez, a Apache não se sentia sozinha diante dele. Os dias seguintes correram lentos, marcados pelo cheiro de madeira queimada e pela poeira que o vento insistia em levantar. O rancho, embora ferido, ainda estava de pé. As cicatrizes do fogo permaneciam nas cercas, nas paredes chamuscadas e nas terras pisoteadas, mas o coração daquelas terras havia resistido. E, com ele, também resistira a jovem Apache. Antes vista como fardo, como ameaça silenciosa, agora caminhava pelo rancho com passos firmes. As crianças corriam atrás dela, chamando-a de irmã, às vezes de irmã. As mulheres, antes prontas a medir-lhe cada gesto, agora a observavam com outro olhar, entre inveja e respeito. E os homens, silenciosos, evitavam piadas ou desdém. Alguns até lhe ofereciam ajuda em silêncio, um saco de milho aqui, algumas tábuas ali, como se quisessem, de forma envergonhada, reconhecer sua coragem. O rancheiro, ferido no ombro, passava os dias de pé, supervisionando a reconstrução. Mas havia algo diferente nele. A solidão que o acompanhará por anos parecia ter se dissipado, substituída por uma certeza inesperada, não estava mais sozinho. Quando olhava para a moça, já não via a selvagem imposta, mas uma presença que se tornará essencial. Certa tarde, enquanto o sol se punha atrás das montanhas e tingia o céu de vermelho, ela se aproximou dele no alpendre. Carregava nas mãos uma manta que costurara com retalhos sobreviventes ao incêndio. Não pensei que ficaria aqui tanto tempo, murmurou ela, olhando o horizonte. E agora? Perguntou o rancheiro, com a voz rouca. Agora não penso mais em ir, seus olhos refletiam a chama do crepúsculo. Talvez, e este seja o meu lugar. O rancheiro nada respondeu de imediato. Limitou-se a inclinar a cabeça, como quem aceita uma verdade simples e irrevogável. Naquele silêncio, havia mais elo do que em qualquer palavra. A cidade nunca esqueceu. Por anos, sempre que o assunto vinha à tona, alguém recordava a noite em que a menina indesejada enfrentou o fogo e a pólvora para salvar o rancho. Uns contavam a história em tom de lenda, outros em sussurros carregados de arrependimento. Mas todos sabiam, nada seria igual depois daquele dia. No coração da Apache, um vazio antigo começava a ser preenchido. Não com promessas fáceis, mas com a solidez do trabalho, do respeito conquistado e dos laços que se criavam sem que percebesse.
O rancheiro, por sua vez, descobria que a vida ainda podia surpreendê-lo, trazendo companheirismo onde antes havia apenas silêncio e poeira. E assim, entre dias de reconstrução e noites estreladas, nasceu algo que nem o vento do deserto, nem a fúria das armas poderia apagar. Não era apenas sobrevivência. Era pertença. Era esperança. Porque o Oeste, vasto e impiedoso, sempre testava seus filhos. Mas, de vez em quando, também os recompensava com um sopro de humanidade, lembrando que até na aridez do deserto é possível florescer algo maior que a poeira e as balas, o amor e a coragem. E essa, o povo repetiria por décadas, foi a história da jovem Apache do rancheiro solitário, a história que a cidade nunca ousou esquecer. Se esta história tocou você, não esqueça de deixar seu like, comentar o que faria no lugar do rancheiro e se inscrever para mais lendas do Velho Oeste. Cacto. O Oeste pode ter ficado para trás, mas suas histórias ainda ecoam na poeira, no vento e na coragem daqueles que ousaram desafiar o impossível.